Fala pessoal, beleza? Hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês a respeito da minha Ford Ranger 3.0 V6 XLT 2025. Estou completando aí um ano de uso com ela. Ela acabou de fazer a primeira revisão na concessionária. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com esse carro, os pontos positivos e negativos, o que ela tem de melhor do que a modelo anterior, né, a 3.2 5 cilindros. Eu venho aí de 3 Rangers seguidas. Tive uma 2015 3.2, tive uma 2020 também 3.2 e agora eu tô completando um ano com essa aqui 3.0 V6 250 cavalos. Ela ainda está original de motor, né? Não foi feito nada de alteração eletrônica. É um carro que está original, pois ainda está em fase de teste. Ainda é um carro que está na garantia. E a gente está preferindo manter a originalidade para caso aconteça alguma coisa a gente poder reclamar. Mas já foram feitas algumas modificações estéticas e usuais que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Aqui na frente foi instalado um par de faróis Cube, né, que eles falam, Hella Black Magic. São uns faróis bem fumê, que ficam bem discreto aqui na frente do carro. Foi uma instalação plug and play, porque esse carro ele tem já uns furos aqui nessa longarina, então a gente aproveitou os furos e ficou bem discreto. Você olhando a frente do carro de longe, você nem percebe que tem faróis ali. Esses faróis eles ajudam muito no caso de expedições, né? Viagens off-road. No meu caso aqui também, para uso noturno, eu uso isso filme no para-brisa, então requer um carro com um farol muito bom. O farol desse carro é full LED, atende bem as necessidades para o uso aí de rodovia. É um farol automático, né? Então ele acende o alto quando necessário. E os faróis de milha também em LED, que também acendem conforme você vira a direção. Muito bacana. É um ponto positivo desse carro a iluminação. Porém, a gente que gosta de fazer viagens, expedições, a gente gosta sempre de fazer alguma modificação, adicionar uns faróis. Então tá aí. A segunda mudança nesse carro, que eu vou mostrar aqui, é o jogo de pneus. Eu já estou no segundo jogo de pneu. Eu usei primeiro nesse carro um jogo de pneu Mude, nesta mesma medida, 285 7017. Aqui a medida, 285 7017, com as rodas originais, aro 17. Estou usando espaçadores de roda de 30 milímetros. Eu já usei nesse carro os espaçadores 38 milímetros, porém eu achei que ficava muito para fora, então eu resolvi mudar. Estou usando os 30 milímetros. Fica ainda um pouco para fora, mas eu acho que é a medida ideal. Eu usei antes um jogo de pneu Mude, Cooper STT Pro, para fazer expedições. Fui na Serra da Canastra. Para o uso fora de estrada, um pneu Mude vai melhor. Porém, como esse é meu carro do dia a dia, e é um carro que eu não faço expedições
com uso extremo, né, de off-road, são estradas de terra, alguma coisa mais simples, então esses pneus vão muito bem. E esses pneus são os BF modelo novo, né, 285/70/17, modelo KO3. Então ele tem um desenho novo, né, no All-Terrain, que eu estou gostando muito, principalmente no ruído, no uso rodoviário, né, na estrada, no asfalto, os pneus Moody fazem muito barulho. E nesse carro aqui que tem um motor bem silencioso, o barulho do pneu chega a incomodar um pouco. Então, com esses pneus aqui, eu estou mais satisfeito. Outra modificação que foi feita nesse carro, estética, né? São as lanternas traseiras da Raptor Full LED, que deixa o carro com uma beleza mais aguçada, né? Mais esportiva. Fica bem bonito, bem estilo a Raptor mesmo. Eu acho bem bacana. Fora isso, é um carro que de resto tá original. Outra modificação que a gente fez foi a reprogramação através do sistema, esqueci o nome da modificação, não é reprogramação da central, né? Que a gente consegue fazer as setas ficarem acesas, né? Igual os carros americanos. Isso é uma das funções. Outra função é deixar o daylight aceso sempre de forma forte e ativar os modos ocultos desse carro que ele tem aqui, que vem só na Raptor, que é o modo esporte, tem o modo areia e o modo rock crawl. Então ele aumenta aqui alguns modos, mas o mais interessante é o modo esporte, que você tira o delay do acelerador. Então isso é bem interessante nesse carro, fica bem legal. Uma outra coisa que eu gosto nesse carro bastante é o câmbio. É um câmbio de 10 marchas, é o mesmo câmbio do Mustang e da Raptor, que deixa esse carro diesel V6 com uma troca de marchas muito rápida e melhora muito o desempenho do carro. Outro ponto interessante desse carro, diferentemente das Rangers antigas, é o espaço que foi aproveitado aqui debaixo do banco. Você consegue levantar o banco, então acaba que tem alguns espaços aqui que você consegue utilizar. Aqui no caso eu uso para guardar Starlink, a bolsa da Starlink ali, e aqui algumas cordas, cintas, esticadores que eu uso para amarrar carga na caçamba. Então aumenta muito. O carro tá aqui com minhas tralhas, né? Caixa de ferramenta, caixa com cachimbos, ali algumas coisas do Jeep. Outro ponto interessante desse carro, que agora que as caminhonetes estão começando a vir, é a iluminação de caçamba. Então ela tem iluminação de caçamba dos dois lados, isso ajuda muito. Como vocês podem ver, aqui tá do jeito que a gente usa, né? Galão de gasolina, coisas que a gente usa para proteger a caçamba na hora de carregar. Aqui tem uma tomada 12 volts que a gente usa para ligar a Starlink ou a geladeira. Um protetor aqui de caçamba. Então
Esse é um ponto que eles melhoraram nesse carro. Caçamba também, a tampa, né, é bem leve, tem uma mola aqui, né, um amortecedor. Então isso ajuda a tampa a ficar leve. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, é um vídeo rápido. O carro tá aqui, ó, com 14.749 quilômetros. A primeira revisão desse carro é com 1 ano ou 16 mil quilômetros, tá? Então eu fiz a revisão por tempo, né? E um outro ponto que eu achei negativo desse carro é o valor da revisão e o que é feito na revisão. Normalmente, uma revisão básica, eu considero a troca de óleo, a troca dos filtros, seja filtro de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível e filtro de ar e filtro de cabine, né? Filtro do ar-condicionado. Na concessionária foi me informado que na primeira revisão é feito apenas a troca de óleo e filtro de óleo. O filtro de ar do motor, filtro de cabine e o filtro de combustível não é feito na primeira troca. Ou seja, o valor de quase R$2.000 de revisão é apenas para troca de óleo e filtro de óleo. Caso o carro precise da troca do filtro de ar e filtro de cabine, é acrescentado no valor. Então eu achei isso aí um absurdo da Ford. Um carro diesel, um carro que é usado na maioria das vezes para trabalho, para viagens, ele tem que ser feita essa manutenção preventiva, né? No meu caso aqui, eu não importei muito, porque eu tô sempre conferindo o filtro de ar do motor e o filtro de cabine. Então, nesse caso aqui, eu uso o filtro Cayenne, que é um filtro esportivo e um filtro lavável. Então, de fato, eu já não peço para trocar o filtro na concessionária, né? Eu sempre faço a lavagem dele, seja por tempo ou por uso, né? Então, se eu peguei uma estrada de terra, assim que eu chego de viagem eu faço a lavagem. E o filtro de cabine é a mesma coisa, né? Na última viagem que a gente fez na Serra da Canastra, a gente pegou bastante poeira e a gente, assim que a gente chegou, a gente fez a troca do filtro de ar-condicionado e a limpeza do filtro de ar, né? Então, tá aí um ponto negativo desse carro. Um outro ponto um pouco negativo, mas que a gente não pode reclamar, é o consumo. É um carro que gasta um pouco mais de diesel, porém é um carro que anda muito mais do que a caminhonete modelo antigo. Tá? Nada muito absurdo, mas ela consome mais. Vai depender aí do uso, né, de cada um, do pé, mas é um carro que de fato consome mais. Fora isso, é um carro que tem mais estabilidade, tem mais conforto, mais macia, tem a troca de marcha muito mais confortável, mais gostosa, é um carro mais gostoso de guiar, é um carro que tem um espaço mais bem dividido. E é isso, no geral eu estou muito satisfeito com o carro, um carro que me atende muito bem para o meu uso diário e uso de final de semana. É um carro que eu uso para viajar com a minha esposa, carro que eu uso para carregar as coisas, mudanças de casa, embondos que a minha esposa inventa, de móveis, e um carro que eu uso para puxar o Jeep Willys também. Então a gente reboca ele para a oficina, para os lugares que eu levo. É um carro que vai muito bem para rebocar com essa configuração. Então é isso.
Qualquer dúvida, pessoal que tem vontade de ter, comenta aí pra gente trocar ideia. O que vocês acham? O que vocês acham que pode melhorar? E é isso. Um conteúdo aí um pouco diferente do que vinha aparecendo aí no canal.